Unidade 1.3, diferenças entre emissores. Então, para exemplificar essa ampla gama de tamanhos de emissores que existem, que nos dão muitas possibilidades de adaptação a diferentes áreas e culturas, vamos ver aí dois exemplos extremos, né? Nesse slide vemos então a figura de um aspersor do tipo canhão hidráulico, que, sob pressão equivalente a 90 metros de coluna de água, pode lançar mais de 120 mil litros por hora a 70 metros de distância. Isso corresponde a dizer que um aspersor semelhante a esse pode irrigar sozinho uma área em torno de 1,5 hectare. No outro extremo, temos os gotejadores, que lançam água de forma localizada, gotejando em pontos específicos. Temos aí na figura o aspersor da empresa Hunter, e aqui vocês podem ver um outro de uma empresa do mesmo ramo, chamada Humminbird. Então são dispositivos bastante pequenos. Esse gotejador, por exemplo, sob pressão de 10 metros de coluna d'água, ele libera de 2 a 8 litros por hora num ponto específico do terreno. Nessa figura vemos diferentes cores, porque essa vazão então pode variar de 1, 2, 4, 6, 8 litros por hora. E esse molhamento vai se dar bem ali próximo a uma cultura, por exemplo, de corte noal, para que essa água fique concentrada sobre a zona do sistema radicular. A figura do slide procura mostrar uma situação em que a uniformidade é bastante importante. Trata-se de produção de mudas em saquinhos com solo ou substrato, um caso em que a uniformidade de irrigação é muito importante. Todos os recipientes, tanto os do meio da área quanto os da beirada, devem receber água em quantidade adequada para que as mudas se desenvolvam uniformemente. Ao contrário do solo, numa situação de vasos ou saquinhos de produção de mudas, não haverá movimentação lateral da água. Caso, então, a distribuição de água não seja bastante uniforme, algumas dessas umidades e algumas dessas mudas poderão ter o seu desenvolvimento prejudicado por falta da quantidade de água adequada. Subunidade 3.1, fórmula de Hazen-Williams. A fórmula de Hazen-Williams é uma equação empírica utilizada para dimensionar canalizações que conduzem água. Tem boa precisão para diâmetros acima de 50 milímetros e condução de vazões entre 1 e 120 litros por segundo. No slide vemos a apresentação da fórmula e a descrição de cada um dos seus parâmetros. Do lado esquerdo do sinal de igual, então, vemos a letra J. O J, também representado na figura à direita do slide, tem o significado da perda de pressão unitária, ou seja, como vemos nos dois piezômetros mostrados na figura, é a variação ou a redução de pressão a cada metro em que a água circula na canalização, também chamado, então, de perda de pressão linear. A unidade de medida é, então, metros de coluna d'água ou metros de queda de pressão por metro linear de tubo ou de canalização. Os demais parâmetros da fórmula são o D, que é o diâmetro do tubo, e um cuidado é entrarmos sempre em unidades do sistema internacional. Esse diâmetro D terá que ser inserido na fórmula em metros. Temos também a vazão que será transportada ou conduzida pela canalização, cuja unidade dentro da fórmula de Hazen-Williams é o metro cúbico por segundo. E temos ainda a letra C, que representa o coeficiente de rugosidade do tubo, ou seja, expressa as forças resistentes ao escoamento. Então, em resumo, o mais importante nesse caso, nessa forma de apresentação da equação de Hazen-Williams, é o J, que é a perda de pressão em cada metro de canalização, quando uma vazão Q flui na canalização de diâmetro D, feita de um material com coeficiente de rugosidade C. Subunidade 3.4, tipos de filtros, filtro de areia.
Para eliminar micro-organismos e partículas coloidais muito finas, como argila em suspensão na água, pode-se usar um filtro de areia e pedras, que é formado por camadas de material organizadas por diâmetro, ou seja, materiais granulares de diâmetro crescente até chegar nas pedras. Esse tipo de filtro é particularmente indicado para águas de baixa qualidade eutrofizadas, ou seja, as que possuem nutrientes em solução, nas quais podem se proliferar algas e micro-organismos diversos, como ocorre quando se utiliza águas de rios, lagos ou açudes. Vemos então nas figuras do slide a gradação de materiais usada por um filtro. Então temos um modelo de filtro em corte, onde vemos as camadas de areia fina, areia grossa, cascalho. Pode haver ainda mais camadas, como areia média, intermediária, de modo então que a água impura passa pelas diferentes camadas e sai filtrada ao final. O uso de diferentes camadas deve-se ao fato de que a areia fina não penetra na areia grossa e a areia grossa não penetra ainda no cascalho, de modo que essa gradação é importante para que não se misturem os elementos da filtragem. Algumas vezes também se usa uma tela para separar essas diferentes camadas. A outra figura mostra o esquema de retrolavagem, ou seja, esse tipo de filtro de areia ele tem a possibilidade de inverter a passagem do fluxo. A posição dos gotejadores em relação às espécies cultivadas é um item importante e deve ser respeitada, como mostra a figura. Vemos então, no caso de fruteiras, que os gotejadores devem ser instalados de forma correta na parte superior, ou seja, em uma cota mais elevada em relação à posição das plantas, para que o fluxo da água no desnível chegue e atinja e alcance todo o sistema radicular, ao contrário do que é apresentado como incorreto na figura, quando então, no caso, gotejadores ou microaspersores colocados abaixo de fruteiras molhariam apenas parcialmente o sistema radicular. O fluxo da água no interior da bomba centrífuga pode tomar diferentes direções, o que faz com que sejam classificadas da seguinte forma: bombas de fluxo radial, bombas de fluxo axial e bombas de fluxo helicoidal ou misto. No rotor radial, a água muda de direção e sai a 90 graus da direção de entrada, ou seja, ela entra na direção horizontal e é direcionada pelo rotor para a direção vertical. Nas bombas de fluxo axial, a água segue na mesma direção, ou seja, o rotor não faz com que a água mude de direção. Esse tipo de fluxo axial, ou seja, na direção do eixo, é aquele que temos nos ventiladores, na hélice dos barcos. Ou seja, o fluido, ou o ar, ou a água, segue na mesma direção depois de impulsionado pelas pás do rotor. Vemos ainda no slide uma figura com todos os componentes de uma bomba. O motor é o acionador, não faz parte da bomba, e o que faz parte da bomba realmente é a vedação, chamada de um dos tipos modernos é o selo mecânico. Temos o rotor, que é a parte principal, que gira e impulsiona a água, e a carcaça, que é, digamos assim, a proteção da bomba.